Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área, mais uma vez, Amores de My Life, este espetáculo de homem, hoje aparece humildemente aqui na sua tela para relembrar, para revisar os pontos notáveis de um triângulo. Claro e evidente que nessa transição de aulas presenciais para as aulas online, lá no meio de março, o Thiago, dentro de triângulos, trabalhou todos os conceitos que a gente tinha que trabalhar. Porém, esses pontos notáveis, eu falei que a gente não precisava se preocupar com eles, porque o Enem não cobra decoreba, não cobra teoria, ele cobra um raciocínio. E que no finalzinho a gente iria fazer, de fato, uma revisãozinha, né, às vésperas do Enem, para você ter apenas uma revisão desses 4 pontos notáveis, que são o baricentro, o circuncentro, o incentro e o ortocentro. Esses 4 pontos notáveis, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, rapidinho, meia hora para a gente brincar e apenas memorizar se isso aparecer na prova. Não é característica do Enem. Por isso que a gente não frisou isso como algo de suma importância lá nas aulas de triângulos. Triângulo é importante, semelhança de triângulos, lei dos senos, lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, a altura de triângulo equilátero. Porém, tem aquelas observaçõezinhas que a gente vai fazer aqui agora. Então, o Thiago vai estar compartilhando a tela, primeiramente, né, onde nós vamos fazer a construção da aula. Então, a nossa construção da aula, basicamente, vai estudar os pontos notáveis no triângulo. Querido, nós sabemos que no triângulo existem 4 pontos notáveis que são de suma importância. Bom, o primeiro ponto notável que nós vamos estudar, nós vamos colocar aqui, ó, primeiro ponto notável, é o que nós vamos chamar de ortocentro. Então, quando a pessoa pergunta assim, Thiago, o que é o ortocentro? O que eu posso dizer do ortocentro? Bom, o ortocentro, ele vai ser o ponto de encontro, vamos colocar aqui bonitinho, né? É o ponto de encontro das 3 alturas de um triângulo. Olha o que o Thiago está escrevendo. O ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas de um triângulo. Então, quer dizer que um triângulo ele sempre vai ter 3 alturas. Uma altura para cada base, uma altura para cada vértice. Essas 3 alturas se encontram. E o ponto de encontro das 3 alturas desse triângulo é o que nós chamamos de ortocentro. Então, é isso agora que nós temos que conseguir compreender como nós vamos escrever isso. Como que nós vamos guardar isso a partir de um desenho. Então, se eu sei que o ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas de um triângulo, eu vou te mostrar graficamente que isso de fato acontece. E aí nós vamos fazer uma observação em relação a esse ortocentro. Então, para isso, o Thiago vai interromper o compartilhamento e o Thiago vai compartilhar com você um outro programinha, que é o GeoGebra, muito utilizado por muitos professores para explicar isso de forma dinâmica, com movimento, entender que esses pontos existem de fato. Então, querido, a nossa construção, ele começa a partir de um polígono. Claro e evidente que o polígono que o Thiago vai fazer é um triângulo. E esse triângulo vai ser um triângulozinho qualquer. Então, aqui eu tenho um triângulo de lados A, B e C na sua imagem. Agora, querido, como eu vou construir a altura? Bom, o que é a altura? A altura, ela é um segmento perpendicular ao lado, que parte do vértice. Então, a altura, por definição, eu tenho que construir uma reta perpendicular. Então, a partir do ponto A, desenhar uma reta perpendicular ao lado A. Está aqui uma reta perpendicular. A altura, ela é um segmento de reta. Então, aqui, o Thiago vai destacar um pontinho de interseção, onde o pontinho de interseção, está aqui embaixo, aqui, ó, é o ponto do pé da altura, né, com o lado.
Evidentemente que a altura é esse segmento de reta que liga A até D. Na hora que eu fiz isso, eu posso, né, evidentemente, omitir aquela retinha ali da minha construção. Eu não vou omitir ela, vou deixar ali. Então, esse segmento Gzinho aqui é a minha altura. Claro, é evidente que isso aqui é a altura do vértice A em relação à base BC. Eu vou construir agora, de novo, uma reta perpendicular de B em relação a esse lado aqui, que ali está. Vou determinar um pontinho de interseção que está no pé da altura e determinar, então, um segmento de reta de B até E, de forma que esse segmento I aqui vai ser a minha altura do vértice B em relação à base AC, ou ao lado AC. Evidentemente que a terceira altura vai ligar o ponto C ao lado AB. Está ali. Evidentemente, ó, repara que aqui existe um ponto de interseção. Vou fixar esse ponto de interseção. Ali está o pontinho de interseção. Agora, o que acontece? Presta atenção. Presta atenção. Esse segmento aqui, ó, que liga o vértice C ao segmento perpendicular ao lado AB, vai formar um segmento K, que é a altura do vértice C em relação ao lado AB. Repara que existe um ponto de interseção dessas três alturas, que vai estar aqui. O Tiago vai renomear ele, correto? Então, vamos renomear. Eu vou chamar ele de ponto O maiúsculo. E eu vou aproveitar esse ponto O e eu vou colocar ele de forma diferente. Eu vou mexer nas suas configurações e nós vamos mexer aqui na cor. Vou colocar ele aqui rosinha, bem bonito. Estilo, vamos aumentar o estilo, vamos colocar um estilo 7. Isso para ficar bem visível. Né? Então, pronto. Mexi ali na configuração. O que está acontecendo? Presta atenção. Vamos mexer aqui esse triângulo. Aqui, o Tiago consegue te mostrar esse triângulozinho. O ortocentro é esse pontinho O, que é o ponto de encontro das três alturas. Só que repara, à medida que o Tiago vai mexendo esse triângulo, o ortocentro também vai se deslocando, olha lá. Então, existem situações que o ortocentro está dentro do triângulo, existem situações que o ortocentro está no vértice do triângulo e existem situações que o ortocentro está fora do triângulo. Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, o Tiago vai interromper o compartilhamento aqui um minutinho, e nós vamos escrever isso lá no outro aplicativo. Então, o ortocentro é o ponto de encontro das três alturas de um triângulo. Beleza? Agora, Tiago, o que é a altura? Então, nós vamos escrever. A altura é o segmento de reta perpendicular ao lado, saindo do vértice oposto. Então, a altura vai ser o segmento de reta perpendicular ao lado, saindo do vértice oposto a esse lado. Eu preciso saber o conceito, a definição dessa altura. É isso que o Tiago está fazendo ali. Agora, uma vez que eu percebi isso, eu posso fazer essas observações em relação à posição do ortocentro. Então, nós vamos escrever aqui. O ortocentro pode ser 2 pontos. Bom, repara, ele pode ser interno, existe uma condição para ele ser interno, que é quando o triângulo é acutângulo. Triângulo acutângulo, o ortocentro é interno. Ele também pode ser vértice. Para ele ser vértice, vamos colocar aqui tudo com letra maiúscula. Para ele estar no vértice, eu preciso que esse triângulo
seja retângulo. E, evidentemente, que esse ortocentro ele pode ser externo. E para ele ser externo, vamos colocar aqui tudo maiúsculo, né? Do padrão. E para ele ser externo, eu preciso que esse triângulo seja obtusângulo. Quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é interno. Quando o triângulo é retângulo, o ortocentro é vértice desse triângulo. E quando o triângulo é obtusângulo, ele vai ser o quê? Externo. Ai, Tiago, eu tenho que decorar isso? Não, você só tem que visualizar. Você tem que guardar que o ortocentro é o ponto de conta das alturas. É isso que o Tiago quer que você faça. Que você guarde, que você memorize, que você entenda isso. Não precisa decorar, precisa compreender. É isso que o Tiago quer que você guarde com muito carinho aí. Então, de novo, para você entender esse conceito do ortocentro, precisa definir a altura. E a partir da definição da altura, você precisa entender. Olha, de novo, o Tiago está mexendo aqui, ó, triângulo acutângulo, todos os ângulos menores que 90 graus. O ortocentro está no centro. O ortocentro está internamente ao triângulo. Agora, se esse triângulo for retângulo, vamos imaginar que sim, ele é retângulo, o ortocentro vai ser um dos vértices. Lógico que esse cateto aqui é a altura e esse outro cateto é a altura. Só tem a altura relativa a essa hipotenusa aqui. O ortocentro está ali. E se ele for obtusângulo, evidentemente o ângulo é maior do que 90, o ortocentro é externo. Porque aí, querido, as alturas seriam segmentos perpendiculares às projeções. Então, a gente precisa entender essa condição do ortocentro. O que o Tiago vai fazer? O Tiago vai apagar aqui, né? Eu vou omitir a visualização desse objeto, tá? E na hora que eu omitir essa visualização do objeto, essa retinha, opa, peraí que eu omiti errado. Não quer voltar. Pronto. Omiti errado, né? Aí não tem jeito. Então, estou omitindo somente a retinha e não a construção em si. Então, estou estou omitindo as retas perpendiculares. Só me interessa agora as alturas e aí estão construídas. Repara que quando for para fora, você não visualiza as alturas. Mas o ponto de encontro daquelas retinhas perpendiculares estaria do lado de fora. Pronto. Então, a gente já sabe aí quem é o ortocentro. Também vou omitir, né, agora essas alturas. Eu omiti errado. Vamos pegar aqui a retinha. Pronto. Tem que destacar aqui, senão ele não vai... o programa ele sofre algumas alterações, a gente não usa isso frequentemente, né? Então, a gente fica aprendendo aqui com vocês. Então, ó, ortocentro pode ser externo, pode ser vértice ou pode ser interno. O ponto O vai ficar guardado ali. Os pontinhos E, F, D também vou deixar, são os pezinhos das alturas, sem problema nenhum. Agora, feito isso, vamos então estudar o próximo ponto notável, porque nós já entendemos como se observa o ortocentro. Agora, a gente vai ao próximo ponto notável, onde o próximo ponto notável é o que nós vamos chamar de item 2, vamos colocar aqui, ó, item 2, vai ser o incentro. Esse incentro ele é interessante, né? Vamos colocar aqui letra maiúscula, manter o padrão, incentro. O incentro, por definição, ele seria o ponto de encontro das três
bissetrizes do triângulo. Então, todo triângulo tem 3 ângulos, né? Lógico que o ponto de encontro das 3 bissetrizes dos ângulos internos é o que nós vamos chamar de incentro. Então, olha, o incentro, ele é o ponto de encontro das 3 bissetrizes de um triângulo. Agora, eu preciso lembrar aqui nesse conceito o que é as bissetrizes. Então, nós vamos colocar aqui, Tiago, qual é a definição de bissetriz? Bom, a gente tem que lembrar. Então, vamos colocar aqui. A bissetriz é a reta que parte do vértice. A bissetriz é a reta que parte do vértice, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Esse é o conceito de bissetriz. Se eu fosse definir, mas qual é o conceito de bissetriz? Eu tenho que entender, caracterizar que a bissetriz é a reta que parte do vértice, dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Esse é o conceito da bissetriz. O ponto de encontro dessas 3 bissetrizes é o que nós chamamos de incentro. Então, agora a gente vai lá naquela construçãozinha do GeoGebra e construir esse incentro. Querido, para a gente construir o incentro, tá, no GeoGebra, eu vou pegar o mesmo triângulo, óbvio, que está aqui compartilhado com você, né? Deixa eu só tirar o pontinho E de uma vez aqui também, não vou precisar desse pontinho E aqui agora. Então, vamos lá. Tirei os pontinhos. Eu quero agora construir a bissetriz. Querido, para construir bissetriz, vamos achar que onde está, aqui, ó, ângulo bissetor, eu vou marcar o ângulo no sentido anti-horário, que é a marcação. Por exemplo, CAB, bissetriz. Divide o ângulo aqui em cima em 2 partes iguais. Agora, ângulo ABC. Tem aqui a bissetriz. E, por último, ângulo BCA. Está ali, formei a bissetriz. Então, se aqui em cima é 30, embaixo é 30. Se aqui é 40, embaixo é 40. E assim por diante. Divide em 2 partes iguais. Agora, observe, perceba, note, conclua que existe uma interseção dessas retas bissetrizes. Essas retas bissetrizes, nós vamos renomear isso aqui. Nós vamos chamar aqui de ponto I maiúsculo. Vamos ver se ele vai aceitar o I. Isso. Agora eu vou pegar esse ponto I e vou mexer na sua configuração. Vamos mexer lá na configuração do ponto I. Ver se vai aparecer a configuração para mim aqui. Pronto. Configuração. Eu vou mexer na cor. Eu vou colocar ele amarelão. E no estilo, vamos colocar um estilo aí maior. Isso, amarelão, bonito. Mexi lá na configuração, voltei aqui para a configuração. Pronto. Querido, repara que mesmo que esse triângulo seja acutângulo, mesmo que esse triângulo seja retângulo, ou mesmo que esse triângulo seja obtusângulo, o incentro sempre vai ser interno. Olha, ao ortocenso se movimentando, ó, fora, vértice, dentro. O incentro, em qualquer situação, permanece dentro. Olha o amarelinho lá, ó. O amarelinho sempre está dentro. Ele sendo retângulo, acutângulo, obtusângulo. Agora, olha que interessante. Esse incentro, ele é também o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, para a gente fazer isso, olha o que o Tiago vai fazer. O Tiago vai construir aqui uma reta perpendicular. Então, vamos achar aqui uma reta perpendicular do ponto I ao lado AB. Só basta isso.
Aí aqui agora eu vou fixar um pontinho de interseção, que está aqui, beleza? Eu vou renomear esse pontinho aqui depois, vou deixar assim. E agora eu vou criar uma circunferência que passa pelo centro I por esse ponto G, tá ali. Repara que esta circunferência aqui, o Thiago vai mexer nas configurações dela, vamos pegar as configurações dela aqui, ó. Nós vamos colocar ela na cor amarela, bonita. E esse amarelo, nós vamos colocar em um estilo um pouquinho maior, pronto, bem bonito, né? Bem chique, bem visual para a gente. E perceba, note que mesmo que o Thiago movimente esse triângulo, transformando ele em retângulo, ou acutângulo, ou obtusângulo, sempre vai existir uma circunferência ali dentro. Por menor que seja o triângulo, ou por maior que seja o triângulo, sempre vai ter essa circunferência ali dentro. Agora, repara, quem é esta circunferência? É a circunferência inscrita no triângulo. E aí a gente pode observar que para a construção dela, para a percepção dela, eu precisei apenas construir as bissetrizes e determinar o incentro. E à medida que eu achei o incentro, eu consigo perceber que o ponto de encontro das bissetrizes vai gerar esse incentro, e esse incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, todo triângulo, qualquer que seja ele, vai ter uma circunferência dentro. Então, todo triângulo é circunscritível a uma circunferência. Perceba. Repara que existe uma situação aqui onde o ortocentro vai ser igual ao incentro. Essa situação a gente vai analisar daqui a pouco, que é exatamente quando a gente tem um triângulozinho equilátero, né? E os triângulos equiláteros, todos os pontos notáveis se coincidem, ela é equilátero. Então, o incentro e o ortocentro é o mesmo ponto. Olha lá. Beleza? Agora, fiz isso. Eu já conheço 2 pontinhos. Está faltando 2. Agora, vamos escrever o que falta desse incentro. Então, a bissetriz é a reta que parte do verso dividido o ângulo em 2 partes iguais. O ponto de encontro das 3 bissetrizes é o que nós chamamos de incentro. E agora nós vamos escrever o que é o incentro. Então, olha, vamos observar também que o incentro é o ponto, não é o ponto não, é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. A gente pode colocar isso como uma observação, porque ela é uma observação importante. O incentro é o centro da circunferência, vamos colocar aqui, ó, é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Eu vou destacar isso aqui, vou colocar isso na cor verde, bem bonito. A gente tem que saber que o incentro é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Por isso que o incentro é equidistante aos lados do triângulo. Vamos colocar isso, né? Então, colocando aqui, ó, logo, o centro equidistante aos lados do triângulo. Isso é consequência, né, gente? É equidistante aos lados, porque a distância do centro ao lado sempre será a mesma, porque tem uma circunferência, né, que tangencia esses lados internamente ao triângulo. Então, isso é o que nós temos que saber de incentro. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos ao terceiro item da aula. Onde o terceiro item da aula, nós vamos colocar aqui, ó, item 3, é o que nós vamos chamar, e na visão do Thiago era o mais importante, de baricentro. O baricentro de um triângulo, ele vai ser o ponto de encontro das 3 medianas
triângulo. Então, o baricentro é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Vamos arrumar aqui que ficou escrito triângulo errado. Colocar a cor aqui de praxe, né? Pretinho. Então, quem é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Eu tenho que saber o que é o baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. Agora, Thiago, o que é mediana? Eu preciso saber o conceito de mediana? Lógico que precisa. Então, nós vamos colocar aqui qual é o conceito de mediana. O que a gente precisa saber de mediana? Então, nós vamos colocar aqui, ó. A mediana é o segmento de reta que parte do vértice tocando o lado oposto no seu ponto médio. Mediana passa no ponto médio. Então, a mediana é o segmento de reta que parte do vértice tocando o lado oposto no seu ponto médio. Vamos colocar aqui a corzinha de azul, como a gente fez nos anteriores, que eu estou definindo o ponto como ponto de encontro das três medianas. Então, eu tenho que saber o que é mediana. O que é mediana? É o segmento de reta que parte do vértice tocando o lado oposto no seu ponto médio. E o ponto de encontro das medianas é o baricentro. Então, agora nós vamos analisar quem seria esse baricentro lá naquele triângulozinho. Então, freneticamente, rapidinho, eu preciso achar primeiro os pontos médios. E para achar ponto médio, né, que midpoint or center, ponto médio de AB vai surgir ali, vou deixar. Ponto médio de AC vai surgir ali, vou deixar. E ponto médio de CB, tá ali, vou deixar. Vou dar uma mexidinha aqui rapidinho, só para sair daquele pontinho. Pronto, ali. Que eu não quero que saia da circunferência, né? Então, o ponto médio, deixa eu colocar esse ponto G aqui oculto. Não preciso dele. Os pontos médios são K, J e H. Então, agora, o que seria a mediana? Bom, a mediana é um segmento de reta, ó. A liga até o ponto médio K, B liga até o ponto médio J, e C, vértice, toca o lado oposto no ponto médio H. Pronto. Repara, note que existe agora um pontinho de interseção dessas três retinhas. Nós vamos renomear ele. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Vou colocar ele como ponto G. Vamos ver se vai aceitar ou não. Aceitou. Esse ponto G, mexendo nas configurações desse ponto agora, bonito. Vamos mexer aqui, ó. A cor do ponto G vai ser vermelho, porque vermelho é o mais importante. Né? Estilo bem grossão. Agora, querido, qual é a função desse baricentro aqui? Repara que o baricentro, assim como o incentro, ele também sempre vai ser interno. Olha, mesmo que seja acutângulo, mesmo que seja retângulo, ou mesmo que seja acutângulo. Então, não importa. Tá vendo? Olha lá, ó. Sempre o ponto G vai ser um ponto interno. Agora, o que é importante a gente perceber, queridos? Que quando o triângulo é equilátero, esses três pontos são os mesmos. Olha lá, ponto G, ponto O e ponto I. Eles sempre são os mesmos, olha lá. Agora aqui, ó, estão os três pontos. À medida que eu vou tornando ele equilátero, os pontos serão equivalentes. Olha lá, equilátero. Os três pontos são os mesmos ponto G. O ponto G é o baricentro, o ponto I é o incentro e o ponto O é o ortocentro. Querido, para que serve esse baricentro? Qual é a propriedade desse baricentro? Aí nós vamos escrever. Querido, o baricentro, ele seria conhecido como o centro de gravidade do triângulo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o baricentro, o centro
gravidade do triângulo. O que isso quer dizer? Que se eu pegar um triângulo e colocar uma canetinha, uma agulha nesse baricentro e soltar o triângulo não vai cair da agulha. Ele vai estar equilibrado, porque o baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Isso é muito importante. Então, presta atenção. Por isso que o baricentro está situado a, vamos colocar aqui, ó, 2/3 do vértice e a 1/3 do lado. Isso aqui é muito importante. O baricentro está a 2/3 do vértice e a 1/3 do lado. Então, sempre eu vou pegar a mediana e dividir em 3 partes. 2 partes para o vértice e 1 parte para o lado. Essa é a propriedade essencial do baricentro. Assim como eu poderia afirmar que o baricentro divide o triângulo em 6 triângulos menores de mesma área. Essa é a segunda propriedade do baricentro. Então, o baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo. Ele sempre vai estar localizado a 2/3 do vértice e a 1/3 do lado. Ou seja, eu pego a mediana e divido em 3, 2 partes para o vértice, 1 parte para o lado. E repara lá no desenho, observe lá no desenho, o Thiago vai te mostrar aqui novamente, que esse baricentro aqui, ponto G, ele divide aqui em 6 triângulos, ó. Triângulo da direita em cima, triângulo da esquerda em cima. Triângulo da esquerda em cima e embaixo, triângulo da direita em cima e embaixo. Então, você tem 6 triângulos menores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 triângulos têm a mesma área. Então, hipotético, a área desse triângulo é 42 centímetros quadrados. Tudo vale 42 centímetros quadrados. Quanto que vale a área do triângulo JGC? O triângulo JGC está aqui. Ele vale 42 dividido por 6. Vai ser 7 centímetros quadrados. Então, cada triângulozinho aqui tem a mesma área. O que quer dizer a propriedade dos 2/3? Por exemplo, digamos que a mediana AK, essa mediana aqui, ó, ela vale 12. Eu vou pegar 12 e dividir em 3 partes. 12 por 3, 4. 1 parte para o lado e 2 partes para o vértice. Então, aqui embaixo vai ser 4 e aqui em cima vai ser 8. Isso é propriedade de mediana. A mediana vai me dar como ponto de encontro das medianas o baricentro. E esse baricentro eu preciso entender desta forma. Então, o Thiago te mostrou aqui o estudo do baricentro. Então, é importante esse raciocínio. Agora, nós vamos voltar aqui numa outra posição, onde você vai visualizar os pontos médios, sem problema nenhum, igual a gente fez, só que agora eu vou construir um outro ponto notável. Tiago agora vai construir um outro ponto notável, onde esse outro ponto notável, eu não sei o que seria esse D aqui agora que saiu. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. D é a circunferência, entendi. Então aqui agora está o triângulo. O Tiago vai construir um outro ponto notável. E esse outro ponto notável é a partir das mediatrizes. Então, nós vamos escrever agora o último ponto notável que a gente vai estudar nessa aulinha. Que, repara, até agora é só decoreba, né? Mas o Enem não gosta de decoreba, então não tem pouca chance de cair. Mas é importante. Agora, nós vamos estudar o que nós chamamos de circuncentro. Tiago, o que é o circuncentro?
Bom, vamos colocar o circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes do triângulo. Vamos ver se já escreveu certinho aqui, ó. O baricentro, perdão, o circuncentro, é o ponto de encontro das três mediatrizes do triângulo. Faltou o A. Vamos colocar aqui, do triângulo. Vamos colocar isso aqui na cor preta, que é o título, quarto item, circuncentro, onde o circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes desse triângulo. Agora, querido, em relação a essas mediatrizes, o que é a mediatriz? Né? O que é a mediatriz? Bom, vamos lembrar que a mediatriz, vamos colocar aqui, a mediatriz é a reta que é perpendicular ao lado no seu ponto médio. Então, a mediatriz é uma reta, só que ela é uma reta perpendicular ao lado. Só que ela tem que ser perpendicular ao lado no seu ponto médio. Então, se não for no ponto médio, não é mediatriz. Então, a mediatriz é uma reta que é perpendicular ao lado no seu ponto médio. O ponto de encontro dessas mediatrizes é o que nós chamamos de circuncentro. Agora, Tiago, como nós vamos construir o circuncentro? Então, nós vamos voltar lá no nosso GeoGebra. Aqui está. Então, agora eu quero construir uma reta perpendicular. Só que do B até o ponto médio J. Não deu. Vamos voltar. Ponto B até o ponto médio J. Ele não está aceitando. Vamos voltar. Deixa o Thiago. Só um minutinho que eu preciso tirar aqui o ponto, senão não vai dar. Pronto. Acho que assim vai ficar mais fácil, vamos ver. Construir uma reta perpendicular da reta ao ponto J. Beleza. Depois da reta no ponto K. Depois da reta no ponto H. Beleza. Construir as três mediatrizes aí do triângulo. Vou voltar o triângulo na posição normal para a gente visualizar. Pronto. Assim. Então, olha, no ponto médio de AB, construa uma reta perpendicular. Está ali. No ponto médio de BC, que é esse ponto K, construa uma reta perpendicular ao lado. E no ponto médio de AC, que é o ponto J, construa uma reta perpendicular ao lado. Repara que essa reta não passa no vértice. Pode passar, olha, pode passar. Ó, passou no vértice. Passou. Mas não é obrigado a sair do vértice. A mediatriz, ela é uma reta perpendicular ao lado no ponto médio. Então, ponto médio, reta perpendicular ao lado no ponto médio. Reta perpendicular no ponto médio, assim por diante. Agora, perceba, observe, preste atenção. Existe um pontinho aqui que eu vou chamar ele, vamos renomear aqui, de ponto C'. Vamos colocar um linha aqui, ó, C'. Onde esse ponto C', agora vamos pegar ele aqui e mexer nas configurações dele, vamos pegar aqui com carinho, esse ponto C', ele vai ter a cor, vamos colocar aqui roxo. O estilo dele, 7. Beleza? Agora, para que serve esse pontinho? Bom, repara de novo. Observe só o pontinho roxinho. Aqui ele é interno. Só que existe alguma situação que ele vai estar no lado, por exemplo, assim, ó, ele vai estar no lado. E se for assim, ó, ele vai ser externo. Então, o que eu estou concluindo? Que esse pontinho, que é o meu circuncentro, ele pode ser externo, ele pode estar no lado,
ou ele pode ser interno. Agora, o porquê? Porque presta atenção, porque esse pontinho que aqui você está vendo, ele vai ser o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, vamos mexer aqui na configuração dessa linha. Mexendo na configuração dessa linha, vamos colocar essa linha também roxinha, bonitinha. Ali eu estou enxergando uma circunferência roxa. Observe que todo triângulo pode ser inscrito em uma circunferência. Ali. Beleza? Então, o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo é esse pontinho roxinho, que é o que nós chamamos de circuncentro. Então, a gente tem que escrever isso lá para a gente finalizar o nosso estudo. Então, nós vamos colocar essa observação agora. Primeiro, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Circuncentro é o centro da circunferência. Espera aí que saiu. O centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Óbvio. Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ah, beleza, eu sei disso, Thiago. O que mais que eu preciso saber? Que ele pode ser, bom, de novo, ele pode ser um ponto interno. Quando ele vai ser interno? Quando o triângulo, vou abreviar aqui, é acutângulo. Ele pode ser aqui. Definir a cor, não é isso que eu quero. Só o Thiago voltar aqui. Então, quando ele vai ser acutângulo, ele pode estar sobre o lado, ele pode estar no lado. Quando ele for retângulo, ou ele pode ser externo. Quando que ele vai ser um ponto externo? Quando o meu triângulo for obitângulo. Então, essas são as posições, né, em relação ao circuncentro que eu preciso entender, que eu preciso visualizar. Mais uma vez, para você observar, e a última, aqui está o desenho com os 4 pontos. O Thiago vai colocar o desenho aqui, bonitinho, para a gente analisar. Os 4 pontos. Agora, a gente precisa perceber que esses pontos, à medida que a gente transforma, 2 deles podem estar do lado de fora, 2 deles podem estar do lado de dentro, sempre do lado de dentro. 2 podem estar dentro ou fora. Então, é isso que está acontecendo aí à medida que a gente transforma esse triângulozinho aqui. Isso é uma geometria dinâmica. Agora, Thiago, se esse triângulo for isósceles, o que acontece se esse triângulo for isósceles? O que acontece se esse triângulo for um triângulo equilátero? Bom, a gente tem que fazer algumas observações. No triângulo equilátero, esses pontinhos são sempre os mesmos. Então, nós já vimos isso anteriormente, né? Quando esses pontinhos são sempre os mesmos, que seria essa situação aqui, é porque esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, queridos, espero que você tenha gostado dessa revisãozinha de triângulo, isósceles, acutângulo, equilátero, obtusângulo, retângulo, escaleno, e tenha guardado esses pontinhos notáveis na sua mente. Beleza? Queridos,
No mais, boa semana para vocês, tá? Retinha final, eu sei que você está cansado, mas foco. Sexta-feira é dia de você rever essa aula. Sexta-feira é dia de você observar isso. Você não está fazendo conta nenhuma, você não está fazendo esforço nenhum, apenas observando esses pontos notáveis que vai cair lá na sua prova. Ok? Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.